Fala galera do Me Explica, professor César aqui. Então vamos dar continuidade ao nosso mini curso de estequiometria. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre grau de pureza, rendimento e reagentes limitantes e em excesso. Tranquilo? Então vamos lá. Então quando a gente fala sobre reações químicas, a gente sempre vai ter duas realidades. A gente vai ter a expectativa, ou seja, o que a gente espera que vai acontecer e o que realmente acontece. Tranquilo? Então, o que a gente sempre espera? Que a reação seja toda de 100% de rendimento, que todo reagente ele se transforme em produto e que não haja percas. A gente não perca nada. Porém, a realidade é outra. A gente sempre vai ter algum reagente que vai estar contaminado ou vai ter algum grau de impureza. Nem todo o reagente pode ser que vire produto e a gente vai ter perdas. Tranquilo? Então é isso, nossa realidade no cotidiano. Então a primeira coisa que a gente vai dar uma olhada vai ser o seguinte, vai ser no grau de pureza. O grau de pureza nada mais vai ser o que? A relação da substância pura e a amostra total que a gente tem. Tranquilo? Então eu posso fazer o grau de pureza pelo seguinte. A gente pode ter duas formas. Ou a gente faz por meio de uma regrinha de 3, tranquilidade, que vai ser o que? A massa da minha amostra, ou seja, do que eu tenho, sempre vai ser 100%, né, da massa. E a massa do que a gente quer vai ser X porcentagem, tranquilo? Então, fazendo aqui meio pelos extremos, vai ficar como? A pureza do meu reagente, que seria o valor de X, né? Vai ficar a massa do que eu quero, né? Do meu reagente, dividido pela massa da amostra, isso vezes 100, o que a gente vai ter em percentual. Tranquilo? Então, por exemplo, se eu quiser saber em 250 gramas do minério calcário, ele vai me dizer que tem 225 gramas de carbonato de cálcio. Tranquilo? Que é aliás, é o principal minério da nossa rocha. Tranquilo? Então, ele quer saber qual é o grau de pureza do calcário em relação ao carbonato. Então eu venho aqui, ó. Minha amostra foi de 250 gramas. Isso daqui vai ser 100%. Então, 225 gramas vai ser quanto, pessoal? Vai ser X. Fazendo o meio pelos extremos, então vai ficar 250x é igual a 225 vezes 100. Eu vou deixando esse daqui porque quando eu passo esse 250, ele é múltiplo de 5. Tranquilo? Aqui vai ficar 10, né? 25 dividido por... Aliás, 250 dividido por 25 dá 10. E 225 dividido por 25 dá 9. Esse 10 corta um zero aqui. Portanto, a gente vai ter 90% de pureza. Tranquilo? Esse vai ser meu grau de pureza do meu reagente. Tranquilidade, pessoal. Nosso próximo ponto a ser falado é sobre o rendimento. Então, na química, a gente sempre vai ter que a reação produz uma quantidade menor do que a gente espera da equação química, certo? Então, isso daí é o que a gente chama de rendimento, tranquilo? A razão do rendimento, né? A gente vai fazer o que a gente obteve durante a reação, que é esse Mzinho, eu vou colocar assim, a realidade, tranquilo? E
Embaixo, esse M' é o nosso teórico, ou seja, o que a gente consegue calcular. Isso daqui é o que a gente calcula pela estequiometria. Calcula na estéquio, certo? Tranquilo, pessoal? Então, beleza. Então, sempre que eu precisar saber o grau de rendimento de uma reação, a gente vai fazer por esse jeito. Reagente limitante e reagente em excesso. O que quer dizer? O reagente limitante sempre vai ser aquele reagente que é consumido totalmente durante a reação. Logo, ele vai limitar, vai ser o reagente que limita a minha reação. Tranquilo? Já o reagente em excesso é aquele que não é consumido totalmente. E ele deixa resquícios na reação, ou seja, o que está excedendo. Por que, professor, a gente faz isso? Porque a gente quer garantir a reação, certo? Então, como eu quero garantir um maior rendimento e que a gente tenha um bom rendimento na reação, certo? Ou que todo aquele reagente seja consumido, a gente coloca um pouquinho a mais do próximo reagente. Esse é o que ele vai ficar sobrando. Tranquilo? Então, como a gente pode fazer isso? A partir de quê? Por exemplo, digamos que eu quero montar esses 4 carrinhos, tá? Para montar cada carrinho desse, a gente precisa de quantos pneus? Preciso de 4. 1, 2, aqui 3 e o último 4. Tranquilo? Quantos pneus a gente tem aqui? Tem 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se eu tenho 18 pneus e eu preciso de quantos apenas? Eu preciso de 16 pneus. Tranquilo? Logo, quem vai ser meu reagente limitante? Justamente a carroceria. Aqui está o limitante, porque eu não vou usar todos os pneus. E o reagente em excesso acaba sendo o meu número de pneus. Meu pneus é o que está em excesso. E como eu vou saber quem é o reagente limitante e quem é um excesso durante a reação? Então, isso que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, digamos que para neutralizar 4,9 toneladas de ácido sulfúrico foram utilizados 8 toneladas de carbonato de cálcio. Então, ele quer saber se tem reagente limitante e reagente em excesso. Aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, sempre que a gente for fazer um cálculo estequiométrico, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o que, pessoal? É escrever a reação química. Então, ele está dizendo que é o ácido sulfúrico que está reagindo com o carbonato de cálcio e ele vai produzir, certo? O sulfato de cálcio, que é esse sal aqui, mais o ácido carbônico. Sendo que esse ácido carbônico ele não fica estável. Então a gente vai separar ele. Vou colocar aqui, né? Não tem estabilidade. Então a gente vai separar ele em água e dióxido de carbono. Tranquilo? Então, a primeira coisa que tem que fazer é isso. A segunda coisa vai ser balancear a equação. Para balancear a equação, eu vou usar a regra do macho. Eu vou deixar aqui no card, de novo, a regra de balanceamento. Então, a primeira coisa que eu vou olhar são os metais. O metal aqui vai ser justamente o cálcio. Eu tenho um cálcio aqui e tenho um aqui. Então, o metal tá ok. Eu vou para metal, que é o enxofre. Eu tenho um enxofre aqui, eu tenho outro aqui. Então, tá ok. Hidrogênio, carbono. Eu tenho um carbono aqui e eu tenho outro aqui. Então, também tá ok. Hidrogênios, eu tenho 2 aqui e eu tenho 2 aqui.
Então está ok também. E oxigênios, eu tenho 4 nesse reagente, mais 3 nesse, que dá 7. Eu tenho 4 nesse daqui, mais 3 aqui, que dá 7. Então, isso também está ok. Tranquilo? Então, nossa equação aqui está balanceada. Vou até escrever aqui para a gente poder trabalhar em cima dela. Então, ácido sulfúrico reagindo com carbonato de cálcio, formando sulfato de cálcio mais água e dióxido de carbono. Então ele me diz o seguinte, que eu tenho 4,9 toneladas de ácido sulfúrico e 8 toneladas de quê? De carbonato de cálcio. Vocês podem ver o seguinte, a gente vai fazer a terceira parte, que é qual? Faça a relação molar. Então eu sei que 1 mol do ácido sulfúrico ele vai reagir com 1 mol de carbonato de cálcio, certo? E eu faço a partir daqui 4,9 toneladas. Pessoal, uma tonelada, só fazendo lembrete, né? Lembrando que uma tonelada ela é igual a 1000 quilos, certo? E 1 quilo é igual a 1000 gramas. Tranquilidade? Então eu posso dizer o seguinte, que uma tonelada ela tem 1 milhão de gramas. Sendo que eu não vou escrever esse número gigante, né? Eu vou botar em notação científica, que é 10 vezes 6, 10 elevado a 6 gramas. Tranquilo? Então eu vou escrever aqui embaixo, 4,9 vezes 10 elevado a 6 gramas de ácido sulfúrico reagirão com quantos gramas de carbonato de cálcio? Eu não sei. Porém, eu sei minha proporção, que é 1 para 1. Aqui a gente vai tirar a massa a massa molecular do ácido sulfúrico, que vai ser, vamos fazer aqui, ácido sulfúrico, enxofre, oxigênio e hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios que multiplica pela massa de hidrogênio, que é 1. Eu tenho um enxofre que multiplica pela massa de enxofre, que é 32. E eu multiplico 4, que são os números de oxigênios que eu tenho, vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. 2 vezes 1 vai dar 2. 32 vezes 1 dá 32. E 4 vezes 16 dá 64. Somando tudo vai dar 98 gramas. Isso quer dizer que em 1 mol de ácido sulfúrico, a gente vai encontrar quanto, pessoal? Eu vou encontrar 98 gramas de ácido sulfúrico, certo? E aqui, vamos para o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, eu tenho cálcio, que a gente só tem um cálcio que multiplica com 40, que é a massa atômica do cálcio. Um carbono, que multiplica por 12, que é a massa do carbono. E 3 oxigênios, que multiplicam por 16, que é a massa do oxigênio. Então aqui vai dar 40, mais 12, mais 48. Aqui vai dar 10, levo uma. 4 mais 4, 8, mais 1, 9, mais 1 que a gente tem do 10 aqui, vai dar 100. Beleza? Então a gente sabe que 98 gramas de ácido sulfúrico vão reagir com 100 gramas de carbonato de cálcio. Tranquilo? Então a gente esquece essa regra aqui, porque essa parte tem mol, eu quero em gramas. Regra de 3 simples, basiquinha, né? Então vai ficar 98x, que vai ser igual a quanto? 10 é a mesma coisa que 100, ou 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Então aqui vai ficar 4,9 vezes 10. Somos expoentes, 6 mais 2 vai dar 8. Não é isso?
E aqui, 4,9 vezes 10 elevado à oitava, dividido por 98, ou 9,8 vezes 10 elevado a 1. Professor, por que você fez isso? Só para trabalhar a notação científica aqui, tá? E 49, ou 4,9 dividido por 98 vai dar 0,5, certo? Então aqui a gente vai ter 0,5 vezes 10, divisão de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Então vai ficar 8 menos 1 vai dar 7. Tranquilo? Ou, para facilitar, vai ficar quanto? Essa vírgula roda para cá, então vai ficar 5 vezes 10 elevado a quanto? Se rodou para cá, o número ficou maior, então o expoente fica menor. 6 gramas de carbonato de cálcio. Ou também, como é 10 vezes 6, 10 elevado a 6 gramas, isso seria o que? 5 toneladas. Tranquilo? De carbonato de cálcio. Então isso quer dizer, eu preciso de 5, isso é o que eu preciso, certo? Eu preciso de 5 toneladas de carbonato de cálcio para neutralizar 4,9 toneladas de ácido sulfúrico. Ele me deu quanto, pessoal? Me deu 8, certo? Então isso quer dizer que o meu reagente limitante vai ser quem? Vou até escrever aqui, ó. O limitante vai ser o ácido sulfúrico e o em excesso, o reagente em excesso, vai ser o carbonato de cálcio. Tranquilo? Essa é a nossa questão A. Vamos para a letra B. Ele está perguntando quanto de ácido sulfato de cálcio vai ser formado. Galera, aqui que vem a grande questão. Eu vou trabalhar a partir de qual dos reagentes? Sempre eu vou trabalhar em cima do meu reagente limitante. Por quê? Porque o reagente limitante, primeiro que ele limita, ou seja, ele vai ser consumido totalmente, certo? Então, por isso que a gente utiliza ele para qualquer outro cálculo estequiométrico. Print. Então, vamos continuar aqui. Eu vou limpar aqui para a gente poder usar melhor o quadro. Eu vou repetir a equação, né? Já balanceada. Então, aqui vai ficar o ácido sulfúrico mais o carbonato de cálcio produzindo sulfato de cálcio mais água e mais dióxido de carbono. Sendo que ele também diz o seguinte, ele quer saber quanto de sulfato de cálcio foi produzido. Então eu vou fazer a partir de quem? Eu vou fazer a partir do ácido sulfúrico, certo? Então qual é a relação que a gente tem aqui? 1 mol de ácido sulfúrico vai produzir 1 mol de sulfato de cálcio. Tranquilo? Então, 4,9 vezes 10 elevado a 6 gramas de ácido sulfúrico vão produzir quantas de carbonato de cálcio? X. Lembre-se, de mol eu posso sair para onde eu quiser. Então, o mol eu vou transformar aqui em gramas, certo? O do ácido sulfúrico a gente sabe que é quanto? 98 gramas de ácido sulfúrico. Então a gente vai ter aqui cálcio, enxofre e oxigênio. Cálcio, quantos cálcios a gente tem? Tem 1 que multiplica por 40. Enxofre vai ter 1 que multiplica por 32. E oxigênio eu tenho 4 que multiplica por 16. Certo? 40 vezes 1, a gente sabe que é 40.
32 vezes 1, que dá 32, e 4 vezes 16, que dá 64, certo? Então aqui vai dar 96 mais 40, 96, aqui 6, né? 9, 10, 11, 12, 13, não é isso? Então vai dar 136 gramas por mol. Como eu só tenho 1 mol aqui, então 98 gramas de ácido sulfúrico produzirão 136 gramas de sulfato de cálcio. Beleza? Eu esqueço a linha com mol, eu vou fazer só que tem grama, meio pelos extremos. Então aqui ficará 98 que multiplica x vai ser igual a quanto? 136 vezes 4,9 vezes 10 elevado a 6, certo? Esse 98 passa a dividir, então vai ficar 136 vezes 4,9 vezes 10 elevado a 6 dividido por 98, certo? Então todo esse cálculo vai dar aproximadamente, vamos lá, 1 vezes 0,9, isso dividido por 98 vai dar 6,8, certo? Toda essa divisão aqui, essa multiplicação e essa divisão vai dar 6,8. Professor, por que você deixou 6,8 e vezes 10 elevado a 6? Porque vezes 10 elevado a 6 gramas de quem, pessoal? Do sulfato de cálcio. E esse 10 vezes 10 elevado a 6 gramas é a mesma coisa que o quê? Que 1 tonelada, certo? Então, essa reação, o que foi que houve nessa reação? Ele está me dizendo que eu tive 4,9 toneladas de ácido sulfúrico e eu produzi, a partir da neutralização, 6,8 toneladas de sulfato de cálcio. Tranquilo? E vamos para o item C. O item C ele diz o seguinte: se houve reagente em excesso, qual é a massa que não participou da reação? Então, vamos lá. Vamos limpar o quadro aqui. Lembrando, né? A gente já fez. Realmente, o que acontece? Quando eu faço toda a reação, eu vi que eu preciso apenas de 5 toneladas de carbonato de cálcio para neutralizar isso. Porém, eu tenho quantas? Ele disse que foram usadas 8. Então, eu vou pegar esse 8, que vem da questão, 8 toneladas, e subtrair dos 5 que realmente foram usadas. Certo? E a gente vai ter 3 toneladas que sobraram, que restaram, que não reagiram. Que não reagiu. Tranquilo, pessoal? Então vamos continuar. Para a próxima questão ele diz o seguinte: a combustão incompleta de combustíveis fósseis produz monóxido de carbono, o famoso CO. Um gás tóxico que inalado penetra nos pulmões, reduzindo a capacidade do sangue de transportar oxigênio através do corpo, pois o complexo formado com a hemoglobina é mais estável do que o formado com o oxigênio. Então, admitindo a reação, então ele já me deu uma reação imbalanceada, é completa. Ou seja, a reação do monóxido de carbono vai ficar completa a partir da sua oxidação. Qual a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols de oxigênio presente no final da reação, quando 9 mols de monóxido de carbono reagem com 6 mol de oxigênio num recipiente fechado? Pessoal, aqui a grande dica vai ser a seguinte, tá? Como ele está me dizendo aqui, ele quer saber o que estão presentes no final, ele já me disse que é um reagente em excesso. Então, o oxigênio acabou sendo quem? O meu reagente em excesso.
certo? Se ele é o reagente em excesso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer os cálculos todos a partir de quem? Do monóxido de carbono. Então eu sei que 2 mol de monóxido de carbono, eles vão produzir quantos mol de oxigênio? Aliás, vão reagir com quantos mol de oxigênio? Com 1 mol de oxigênio. Então 9 mols de dióxido de carbono reagirão com quantos de oxigênio? Com X. Meio pelos extremos, né? Então vai ficar 2 vezes X igual a 9, que é 9 vezes 1, 9. Esse 2 passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 9 sobre 2. A gente vai ter 4,9 mols de oxigênio. Tranquilo? Isso que a gente vai reagir realmente. Sendo que ele me diz o seguinte, que ele não usou isso, ele usou 6. Então eu vou pegar o número, que está lá 6, e subtrair de 4,9, que é o que realmente eu preciso. Certo? Isso aqui está na questão. Isso daqui, que digamos assim, seria o meu teórico, que é o que a gente calculou. O teórico, ou seja, o calculado. Tranquilo? E a gente chega aqui, eu vou ter 1,5 mols em excesso. Alternativa, letra E. Tranquilo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. E espero vocês numa próxima oportunidade. Até mais!